E aí, professor e professora, como vocês estão? Tudo bem? Infelizmente, hoje a gente vai para a abordagem da última proposta de tema aqui no TOR, nosso treinamento e oficina de redação. Saudade já bate, tenho certeza disso. Sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Olho na tela. A princípio, tal qual a gente já vem fazendo aqui no TOR, a gente identifica aquele enunciado padrão da nossa banca. É importante você chegar aqui, identificar o TM, o texto motivador, cuja fonte é jus.com.br, e aí eu sempre dou uma olhada nisso aqui, ó, educação como instrumento de transformação da sociedade. Ah, isso aqui já revela um monte de coisa para mim. Esse texto vai falar sobre isso, possivelmente o tema tem a ver com isso. A gente já sabe que o tema tem a ver com isso. Eu tenho o comando sendo dividido em duas partes. Eu leio o comando para ver se não tem nada abrigado ali, escondido ali no comando. Ele pode trazer um tópico no comando, escondidinho, ou uma informação adicional. Vamos lá. Você lê tudo, cara. Desse enunciado você lê tudo. Nada fica de fora. Interpretação. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo, eu sei que é dissertativo argumentativo, acerca do tema a seguir. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes tópicos. Os tópicos são obrigatórios, são necessários. E ele te dá a temática. Educação como instrumento de transformação da sociedade. Cara, isso aqui já é a ideia geral. Não tem uma ideia única aqui. Na verdade, é tudo que ele traz para a gente representa a ideia geral. Educação como um instrumento de transformação. Vamos lá. Educação como um instrumento, uma ferramenta que transforma a sociedade. Transforma? Claro. A educação faz exatamente isso. A educação é um instrumento que vai mudar e mudar para melhor. Ah, eu pensei que era para pior, Dixon. Não, de jeito algum. De jeito algum, entendi. Coloquei nos outros slides aqui, na verdade no outro slide, os tópicos, para ficar mais fácil para a gente fazer aquele nosso roteiro. Por enquanto a gente está fazendo a interpretação. Já dá uma sapecada nos tópicos aqui para a gente ver o que esses caras falam. Papel da educação como meio de transformação individual e social. O tempo está correndo na prova, o tempo é curto, o tempo é exíguo, por isso a gente tem de utilizar todas as nossas técnicas, para a gente ser bem eficiente, mas ser extremamente objetivo também. Papel da educação como meio de transformação do indivíduo e da sociedade. Se liga, cara, se liga. Não é só para falar do indivíduo. Ele quer que você fale do indivíduo, mas associe isso, relacione isso ao social. Você tem que fazer essa relação. Ah, entendi. Então ele quer o papel da educação. Ele quer que eu fale aqui o seguinte, a responsabilidade da educação. Ele quer que eu fale aqui exatamente isso, qual é o dever da educação aqui, nesse sentido de transformar a sociedade. Por quê? Interprete, faça perguntas usando os pronomes interrogativos. Por que a educação é um meio que transforma o indivíduo e a sociedade? Como se provar isso? Como eu posso provar isso? Como eu posso de fato falar que a educação é um meio que transforma o indivíduo? Eu posso trazer aqui exemplos, fatos, é isso. Depois, exemplos, opa, olha o plural, mais de um. De como a educação pode auxiliar no desenvolvimento de quem? Da sociedade. No desenvolvimento da sociedade. Então ele quer exemplo, ele quer que eu cite ali formas, ele quer que eu explique ali como a educação pode auxiliar no desenvolvimento da sociedade, mas ele quer exemplos práticos. Exemplos práticos de como a educação, quais são os exemplos práticos disso? Mais de um. Depois, políticas públicas, mais de uma. Ah, Dixon, ainda bem que você está fazendo essa interpretação, eu só trazia uma. Eu nem lembrava de fazer isso aí. Isso aqui é a DDD 2, interpretação. Que tem por objetivo, tá certo? Por objetivo melhorar a condição da educação no Brasil. Então ele quer políticas que vão melhorar a condição da educação no Brasil. É claro que isso aqui é uma solução. Isso aqui já vai ser tratado como o último tópico, como conclusão. Agora, leitura atenta, claro, interpretativa, do texto motivador. Vamos lá. A educação é uma arma poderosa.
Olha que isso aí mexeu com bastante gente, hein? Essa questão de arma. Através dela, eu não gosto muito de utilizar o através desse jeito. Isso representa uma incoerência. No entanto, para as provas de concurso público, de redação, você pode utilizar o através como por meio de. Aqui eu preferiria o por meio dela. Porque o através a gente utiliza para dar a ideia de atravessar. Passei através da porta. Isso quer dizer que eu atravessei do lado de dentro para o lado de fora. Legal? Então, dá essa noção de atravessar. E aí eu preferiria por meio dela. O cidadão se torna mais crítico, tem mais oportunidade de emprego e melhoria na sua própria qualidade de vida. Isso aqui vai ajudar bastante na resolução do tópico 2, no entendimento também dos outros tópicos. Com a educação, o indivíduo entende a importância de aprender para si mesmo e de compartilhar os conhecimentos com os outros. Olha o quanto a educação é importante. A educação é vista como ato de conhecimento e transformação social, tendo um certo cunho político. Tudo é importante nesse texto, hein? O resultado desse tipo de educação é observado quando o sujeito pode situar-se bem em diferentes contextos. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Tá vendo aí? Ajuda bastante no tópico 1, no tópico 2. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Por meio da educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Olha aí, que coisa relevante. Vai além dessa questão aqui do aumento da renda individual ou ainda da questão da empregabilidade. Volte ao tema, educação como instrumento de transformação da sociedade. Ah, entendi. Então esse é o tema. E o texto motivador trouxe muita informação relevante para a gente. Ele ajuda a expandir os nossos horizontes aqui para que a gente elabore agora o nosso roteiro. Se liga aí. Papel da educação como meio de transformação individual e social. Vamos relacionar essas duas coisas aí. Então eu posso falar o seguinte, ele quer o papel, porque a educação é esse meio de transformação individual. Vamos lá. A educação desenvolve habilidades e conhecimentos relativos à parte física, intelectual e moral do indivíduo. E aí aqui com foco de jogar esse cara na sociedade, com foco na sua socialização. O objetivo não é esse aí, não é a gente preparar esse cara para o convívio na sociedade? Para ele ter um emprego, para ele adquirir outros conhecimentos, para ele ser um cidadão cujo papel na sociedade deve ser crítico, deve ser fundamental, então um cidadão autônomo, crítico, participante ativo da democracia. Legal. Então já sabemos isso aqui. O que mais que a gente pode falar aqui? Volte ao tópico. Papel da educação como meio de transformação individual e social. Então, legal. Já que ela tem esse papel aí, né? Então, já que tem esse papel aí, a gente sabe o seguinte. Logo, a educação é instrumento de cidadania. De cidadania. Papel não é esse aí? Não é só passar conhecimento. Educação não é só para passar conhecimento. Então a gente está falando em que é preparar o cara para ele ser um cidadão. Já que faz com que as pessoas compreendam
seu papel na sociedade. Seus direitos e deveres. Então, volta ao tópico. Eu estou explicando aqui o papel da educação como meio de transformação do indivíduo? Sim, estou explicando. Então, isso aqui faz com que os indivíduos ganhem autonomia e visão crítica. Com que ganhe autonomia e visão crítica. Que ele pense por si, que ele pense de forma autônoma, independente. Legal? Ótimo. Mas vamos lá. Educação como meio de transformação, de mudança. Mudança do indivíduo e da sociedade. Então vamos lá. O que a gente pode colocar aqui? Também muda a sociedade. Se a gente falou que prepara o indivíduo, prepara as pessoas para aquilo, também muda a sociedade. É individual e social. Por quê? Porque à medida que o indivíduo se desenvolve, o que ele faz? Ele contribui para o desenvolvimento coletivo. Concorda? Sim. Mas explica melhor aí. Contribui, mas que forma? De que forma? Transfere conhecimento para os outros. O texto motivador falava isso. Para os outros. O que mais? Ele corrobora com o progresso. Vou colocar aqui para cima. Vai ficar melhor. Com o progresso econômico e social do país. O texto motivador falava isso. Olha lá. Ó, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Ainda posso colocar isso, com o progresso econômico, social e cultural do país. Tem algum problema? Não. Só não posso copiar trechos inteiros. Legal? Depois, tópico 2. Exemplos de como a educação pode auxiliar no desenvolvimento da sociedade. Ah, ele já falava lá para mim no texto motivador. Vamos colocar aqui. O indivíduo que é educado, ele tem mais oportunidades de emprego. O que mais? Além desse cara ter mais oportunidade de emprego, ele tem também melhor qualidade de vida. Melhor QVT, qualidade de vida não. QVT é qualidade de vida no trabalho, deixa só QV aqui, qualidade de vida. QV. E aí, isso aqui auxilia o desenvolvimento social e econômico. Isso auxilia o desenvolvimento social e econômico do país, da nação. A gente acabou de falar algo muito parecido ali. Às vezes os tópicos vão versar sobre coisas diferentes, mas a gente tem ali um item da argumentação que é similar. Então ele quer exemplos práticos. O que a gente pode citar aqui como exemplos práticos? Eu acabei de falar dessa
questão aqui que ajuda a qualidade de vida, melhora a oportunidade de emprego, auxilia o desenvolvimento social e econômico. Mas espera aí, como é que eu posso provar isso aqui? A gente pode citar, por exemplo, estudo do IPEA. Quando eu fizer uma citação, eu tenho de explicar de onde ela veio, tenho de citar a fonte. Então eu tenho um estudo do IPEA. Nesse estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a gente tem o seguinte: para cada 1% a mais de jovens nas escolas, eu tenho uma redução a uma redução de 2% no índice de homicídios nos municípios. Será que a educação é uma arma poderosa contra a violência? Então esse negócio de ficar comprando arma aí, não tem nada a ver, é investir em educação. Legal? Então volta ao tópico. Exemplo de como a educação pode auxiliar no desenvolvimento da sociedade. Ah, entendi. Investimentos em educação combatem pobreza, intolerância, criminalidade. Ótimo, ótimo, ótimo. E também, como a gente já havia falado, aumentam o bem-estar social da sociedade, das pessoas, e também aqui fortalecem a democracia. Fortalecem, né, os investimentos, a democracia. Eu não posso só citar, chegar lá e falar assim, a educação, né, ela auxilia aqui no fato de o indivíduo ter mais oportunidade de emprego e melhorar a sua qualidade de vida. Espera aí, eu tenho que desdobrar isso, eu tenho que desenvolver. Eu não posso fazer um parágrafo só enumerativo. Então eu posso enumerar, mas eu venho, desdobro, desenvolvo um pouco, trago exemplos, trago fatos, eu trago dados estatísticos, como a gente fez aí. Agora vamos para o tópico 3, bem fácil. Políticas públicas que têm por objetivo melhorar a condição da educação no Brasil. A gente vai lá para a citação de duas políticas públicas. Primeira política pública que a gente pode citar aqui, o que a gente pode colocar? Ações que visem aumentar a oferta. Então a gente vai melhorar a condição da educação no Brasil. De bolsas de estudos nas universidades públicas. A universidade tem que deixar de ser um lugar de ricos, então, para os menos favorecidos, os mais vulneráveis. O que mais? Construção de novas escolas. Mas eu não posso só falar isso, isso é pouco, todo mundo sabe, isso aqui está muito genérico. Vamos melhorar isso aqui, ó. Construção de novas escolas. 3. Melhoria da estrutura das atuais.
das que já existem. Legal, mas o que a gente pode colocar aí? Nessa construção, nessa melhoria? Elas devem ser transformadas em espaços seguros de aprendizagem. Inclusivos, questão da diversidade, inclusivos e também estimulantes. Isso aqui é muito importante. A nova escola tem de ser pensada para estimular a participação do aluno, para estimular cada vez mais o desejo do aluno aí em se educar. O que mais? 4, nossa, já estamos em 4. Promover programas, melhorar a educação. Tem muita coisa para falar aqui, né? Como é melhorar a educação em todos os sentidos? Vamos à educação básica no seu todo. Falei de universidade, falei de escolas ali para, sei lá, jovens, adolescentes. Agora vamos aqui nas crianças, promover programas de desenvolvimento na primeira infância. Posso falar da creche aqui também, né? Não só tem a ver aqui com educação básica. O que mais que a gente pode colocar aqui? Com cuidados especiais e educação pré-escolar. Legal? Então aí, para crianças, né? Então de 0 até 12 anos, crianças. O que nós temos aqui? Está bem separado aqui. Ah, mas na prova eu vou organizar melhor. Você acha? Só se você realmente for uma pessoa muito rápida, viu? E já tiver treinado bastante. Aqui eu tenho o tópico 2. E ao fim eu tenho o tópico 3. Adiante. Texto prontinho. Primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafos. Professor, Thor foi demais, eu também acho. Thor não é brincadeira. Ressalto que aqui o T3 foi abordado. Como tópico e também como conclusão. Vamos à leitura aí da nossa introdução. E os tópicos foram abordados em quais parágrafos especificamente? Tópico 1 aqui, tópico 2 aqui, tópico 3 aqui, aquele esquema tradicional nosso. Legal? Poderia abordar o tópico 1 já na introdução? Você sabe que sim. A gente já fez isso na proposta, acho que 7, salvo engano. O que nós temos aí? Diante do cenário atual, fica claro que a educação no Brasil é uma questão de preocupação pública, em virtude da sua relevância como instrumento de transformação social. Pode haver uma vírgula ali antes de em virtude de, legal? Em virtude da sua relevância facultativa. Logo, faça imperioso atentar para, não é atentar que, é atentar para o papel da educação, os exemplos de como ela pode auxiliar a sociedade e as políticas a fim de melhorar sua condição. Lembre-se de que essas introduções, elas devem ter até 5 linhas. Tranquilo? Modelinho aqui de introdução diante do cenário atual, fica claro que o tema da redação no Brasil está aqui onde é uma questão de preocupação pública em virtude de alguma coisa, normalmente da relevância como alguma coisa. Logo, faça imperioso atentar para os tópicos. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Se liga agora no segundo parágrafo, cuja abordagem é do tópico 1. Por um lado, a educação é o meio, toda vez
colocar esse por um lado, você vai ter de colocar por outro, em contrapartida, de um outro lado. Vírgula obrigatória nesse cara. Por é preposição, então lembre-se disso. Por um lado, vírgula. Educação é um meio de transformação individual cujo papel. Então, cujo tem relação com o que vem antes dele, mas concorda com o que vem depois. Cujo papel é desenvolver habilidades e conhecimentos relativos à parte física, lembre-se da crase, ao aspecto físico, relativos ao aspecto físico. A parte física, intelectual e moral de um indivíduo, vírgula, com foco na sua socialização. Então há um aposto aqui explicativo, delimitador. Depois, sob essa ótica, sob preposição vai ter que fazer vírgula. A educação é um instrumento de cidadania. Por quê? Esse porquê, junto sem acento, é a mesma coisa que pois. A vírgula antes dele é obrigatória, é uma condição explicativa. Faz com que as pessoas compreendam seus direitos e deveres. Ganhem autonomia e visão crítica. Tá vendo que a gente está conectando tudo aquilo que eu fui falando para você? Por outro lado, se usou por um lado, vai ter que utilizar por outro lado. Pode ser por outro apenas, viu? Por outro, vírgula. Essa ferramenta também muda a sociedade, já que, mesma coisa que pois. Pois, à medida que, cara, esse a medida aqui tem que ser craseado, é uma locução desse jeito aqui, e é a mesma coisa que a proporção que, beleza? A proporção que o indivíduo se desenvolve, ele contribui para o desenvolvimento coletivo. Então aqui, ordem indireta, vírgula, ele contribui para o desenvolvimento coletivo. De modo a, toda vez que trouxer essa conjunção aqui de consequência, de modo a, de forma a, de maneira a, você vai ter uma vírgula antes. Transferir conhecimentos para os outros e corroborar com. Quando você for utilizar o verbo corroborar, você vai utilizar a preposição com. Corroborar com alguma coisa, legal? Com o progresso econômico e social do país. Volte e veja se você está falando que a educação de fato é um instrumento que vai modificar o indivíduo e a sociedade. Sim, é isso aí. Tópico 2, um terceiro parágrafo. Vale frisar que, quando você utilizar vale frisar que, é importante ressaltar que, em regra, não vai ter vírgula depois. Aqui essa vírgula aparece não é por causa do vale frisar que é, porque a gente trouxe aqui a ordem indireta, a gente intercalou um elemento aqui, ó, por meio da educação, entre vírgulas. Essa vírgula tem a ver com por meio de, legal? Por meio da educação, um cidadão tem mais oportunidades de emprego e de melhoria da qualidade de vida. O que auxilia, gosto muito de utilizar isso aqui para inserir orações explicativas, o que auxilia o desenvolvimento social e econômico da nação. Ademais, mesma coisa que além disso, vírgula obrigatória depois, indivíduos mais conscientes tendem a respeitar as leis. Olha que legal, eu não coloquei isso lá, eu não lembrei, de verdade eu não lembrei, mas é algo muito relevante aqui para você demonstrar exemplos práticos aqui de como o indivíduo, de fato, se muda, né? Pode se transformar. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, olha a regra aí de sigla. Você traz um nome por extenso com iniciais maiúsculas primeiro, depois a sigla entre parênteses, como você está vendo aqui. Essa é a primeira vez que você cita no texto. Da segunda vez em diante, somente a sigla. Basta você colocar lá no seu texto IPEA, beleza? Direto, sem explicar nada. Revelou que, para cada 1%, essa vírgula depois do revelou que, entra aí porque está intercalado para cada 1% a mais de jovens nas escolas brasileiras, há uma redução de 2% no índice de homicídios dos municípios. Olha que legal. Já que a gente acabou de falar sobre a questão do respeito às leis, eu trouxe algo relacionado ao respeito às leis. É verdade, ficou muito mais lógico. É por isso que investimentos nessa área combatem a pobreza, a intolerância e a criminalidade, além de ampliar o bem-estar das pessoas e fortalecer a democracia. Tá vendo que isso daqui é uma espécie de conclusão do parágrafo? Eu finalizei o parágrafo concluindo as ideias que foram apresentadas. Então, em suma, em resumo, poderia ser, em suma, em síntese, vírgula, investimentos nessa área combatem a pobreza, isso. Muito bom, muito bom. Depois, no entanto, é o último parágrafo, posso começar com conjunção adversativa? Pode, a vírgula é obrigatória depois dela, desde que você traga uma adversidade, uma contrariedade. No entanto, a educação no Brasil ainda enfrenta grandes desafios. Olha como é que ficou legal. Você vem falando muito bem da educação, que ela transforma a sociedade e o indivíduo. Aí você vem e fala, no entanto, a educação no Brasil ainda enfrenta grandes desafios. Ah, entendi, Dixon. Entendi, ficou bem interessante.
Por esse motivo, vírgula obrigatória começou com preposição. É primordial a implementação de políticas que visem aumentar a oferta de bolsas de estudo em universidades públicas para os menos favorecidos, bem como garantir, é a mesma coisa que assim como, é um elemento aditivo. Faça essa vírgula antes desse cara, embora alguns autores considerem que a vírgula não é necessária. Bem como garantir a construção de novas escolas e a melhoria da estrutura das atuais, a fim de proporcionar, com a finalidade de proporcionar sempre separado, quando indicar com a finalidade de proporcionar espaços de aprendizagem seguros, inclusivos e estimulantes. Então eu não posso só citar o que deve ser feito. Criar mais vagas nas universidades. Espera aí, para quê? Como isso pode ser feito? Continuando, deve-se ainda. Esse ainda, ele pode vir entre vírgulas ou sem vírgula alguma. Deve-se ainda promover programas de desenvolvimento já na primeira infância, os quais devem compreender cuidados especiais e educação pré-escolar. Sempre que utilizar o hífen, o prefixo pré, você vai utilizar com hífen. Pré-escolar de qualidade para crianças. Que legal, ficou muito bacana. Fechamos esse texto aqui, lembre-se sempre de dividir cada parágrafo em pelo menos 2 períodos, daquele jeito que a gente combinou. Legal. Então, hoje, infelizmente, é o nosso último dia aqui no TOR. Não há dúvidas de que o TOR foi um grande desafio para você teve que fazer uma redação toda semana. Aqueles que contrataram o TOR 10 estão há 10 semanas juntos aqui comigo, já estou sentindo saudade. E aqueles que contrataram 5 correções tiveram acesso somente aos últimos 5 textos aqui, mas mesmo assim eu tenho certeza de que você aprendeu bastante e, claro, eu também aprendi muito com vocês. Ler os textos dos alunos sempre me torna uma pessoa muito mais apta a corrigir as demais redações, apta a aceitar diferentes argumentos e apta também a entender muito mais sobre diferentes temas. É realmente um grande privilégio. E eu tenho certeza de que o TOR ele vai ser o diferencial na sua preparação e que você vai fazer uso de tudo aquilo que você aprendeu aqui. Sobretudo das DDDs, não se esqueçam das DDDs, por favor. Você tem aí a DDD de número 1, que tem a ver com a estrutura do seu texto, cuja palavra-chave é facilitação. Estruture o seu texto de modo a facilitar o trabalho do examinador. Lembre-se disso. Você tem a DDD 2, interpretação. A gente fez muito aqui. Interprete cada item do enunciado palavra por palavra, de maneira tal que você combine os seus argumentos com os argumentos do padrão de resposta da banca. Nesse processo de interpretação, você já começa a fazer o roteiro ali na sequência, que é literalmente aquele brainstorm, que é aquela tempestade de ideias. Você faz uma espécie ali de roteirinho com as informações necessárias para você rascunhar. E aí depois você tem a DDD 4, cuja palavra-chave é argumentação. É quando você pega as ideias que estão lá no roteiro e conecta essas ideias de maneira lógica, de maneira coesa, sempre garantindo aí sequência nas informações para que o examinador entenda com clareza, com objetividade tudo aquilo que você colocou. Eu tenho certeza de que no dia da sua prova você vai se lembrar de tudo isso e vai aplicar. Foi para mim uma grande satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Eu desejo uma ótima prova para vocês e que vocês sejam aprovados, futuros professores e professoras. A gente se encontra nos próximos vídeos e a gente se encontra também por aí. Um grande abraço, tchau!